E a gente tem aqui o nosso teorema das três forças. Teorema das três forças. É possível demonstrar que se um corpo rígido ele está submetido a três forças, nem duas, nem quatro, se ele está submetido a exatamente três forças, e esse corpo está em equilíbrio, tanto de translação quanto de rotação, é possível demonstrar que essas três forças elas estão no mesmo plano. Por exemplo, se uma força está no plano no eixo XZ, as outras forças também estão no plano XZ. Então, essas três forças são complanares, estão no mesmo plano. E é possível demonstrar também que ou essas forças são paralelas, ou essas forças estão de tal forma que as linhas de ação se encontram em um ponto, certo? É o que mostra esse primeiro desenho aqui, ó. Nesse primeiro desenho, eu tenho um corpo extenso, ele está submetido a três forças, e esse corpo está em equilíbrio, certo? Tanto de rotação quanto de translação. Então, aqui eu tenho três forças paralelas. Ou eu vou ter essas três forças paralelas, aqui, nesse caso, todas elas são verticais, ou essas três forças são de tal forma que eles se encontram, as suas linhas de ação são concorrentes em um único ponto, apenas um ponto. Então, aqui eu tenho a força F, aqui a gente tem uma força T, e aqui a gente tem uma força peso, certo? E é dado que essa barra de cor azul aqui, ela está em equilíbrio de rotação e está em equilíbrio de translação. Então, as linhas de ação da força, eu traço uma linha que passa por F, uma linha que passa por T e uma linha que passa por P. Essas linhas vão se encontrar em um e apenas um ponto. Beleza? Este é o teorema das três forças. E agora a gente vai falar sobre condições de equilíbrio. Olá, pessoal! Nessa parte da aula, a gente vai classificar o equilíbrio em termos da sua estabilidade. Se existe a presença da estabilidade, se existe a ausência da estabilidade, a gente vai ver esses tipos de equilíbrio. E em todos esses casos que a gente vai analisar, o corpo ele vai estar tanto com equilíbrio de rotação quanto equilíbrio de translação. O que vai mudar de um caso para outro é o seguinte: eu vou aplicar uma pequena perturbação sobre o corpo, e o resultado vai ser diferente, né? Então, a gente vai ter um equilíbrio em que a posição final vai diferir da posição inicial, ou se o corpo vai voltar para a posição original. Então, a gente vai aplicar uma pequena perturbação e a gente vai ver o que isso gera, certo? E o que eu defino como pequena perturbação? Eu vou aplicar uma pequena força, eu vou pegar o objeto que eu estou estudando e vou mover ele um pouco de lugar. Eu vou tirar da posição inicial, eu vou rotacionar ele um pouquinho, soltar, tirar essa força, essa perturbação que eu apliquei e ver o que isso vai causar. Para exemplificar o nosso estudo, a gente vai utilizar o exemplo, o caso de prender um quadro na parede. Então, a gente vai pegar um quadro, suponha que esse aqui seja o nosso quadro, e a gente vai prender esse quadro aqui na parede. Então, na parede já tem um parafuso, né? Já tem um parafuso preso na parede, e a gente só vai apoiar esse quadro nesse parafuso, certo? Ele vai ter um espacinho aqui para apoiar o parafuso, e então a gente vai ter essa situação. Com isso, eu vou ter aplicado sobre esse quadro duas forças, né? A gente tem a força peso, né? Que está toda distribuída ao longo de todo o corpo, mas a gente pode considerar que toda essa força, peso, esteja concentrada no centro de gravidade. Vamos supor que o centro de gravidade seja o centro geométrico. Aqui esteja o nosso centro de gravidade, então a gente pode considerar que toda a força peso está sendo aplicada nesse ponto aqui, né? E considere que o apoio do quadro na parede se dê nesse ponto, né? Aqui em cima esteja o nosso parafuso. Então, nós temos duas forças, uma no centro de gravidade para baixo e uma força que eu vou chamar de F para cima. Esse quadro está em equilíbrio, ele não está se movendo, não tem movimento de translação, esse quadro não está caindo, nem subindo, né? Então, equilíbrio de translação. Ele está em equilíbrio de rotação também, ele não está rotacionando.
as duas forças aplicadas sobre o quadro estão ao longo de uma mesma linha. O centro de gravidade está na mesma e o ponto de aplicação da força F estão sobre uma mesma vertical. Beleza? Certo. Agora, eu vou aplicar uma pequena perturbação nesse quadro. Eu vou aplicar uma força aqui de modo a rotacionar um pouquinho o quadro e depois eu vou soltar essa força. Então, ó, apliquei uma perturbação, apliquei uma força aqui com esse dedo, apliquei uma força e depois soltei. Olha o que aconteceu. Eu girei um pouquinho o quadro e depois soltei, ele voltou para a posição original. Se eu girasse um pouquinho o quadro pelo outro sentido e soltasse, ele também volta para a posição original. Então, eu aplico uma pequena perturbação, o quadro sempre está voltando para a posição original de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio que está acontecendo aqui, a gente chama de equilíbrio estável. Eu movo o quadro de lugar, quando eu solto, quando eu tiro a perturbação, ele volta para a posição original. Esse equilíbrio é o equilíbrio estável. É o que está acontecendo aqui nessa primeira figura. Aqui nós temos o equilíbrio do tipo estável. Aqui nós temos o nosso quadro. Aqui, ó. Essa primeira figura aqui, ó, é o nosso quadro. Aqui, não sei se dá para ver bem, mas aqui nós temos uma seta azul para baixo, que representa a força-peso. Então, a gente tem a força-peso para baixo. E aqui é onde está apoiado o parafuso, né? A gente tem essa força F de cor vermelha para cima. Esse quadro está em equilíbrio de translação. Então, essas forças têm mesma intensidade e está em equilíbrio de rotação, porque ambas as forças estão ao longo de uma mesma linha. As linhas de ação das forças é a mesma, né? Ambas possuem a mesma linha de ação, certo? Então, para qualquer ponto que eu pego aqui, a soma dos torques vai ser igual a zero. O torque resultante vai ser nulo. Se eu pego, por exemplo, assim, o ponto O como ponto de análise, se eu pego esse aqui como ponto de análise, o torque exercido pela força F vai ser igual a zero, já que essa força está aplicada justamente nesse ponto. E o torque exercido pela força de cor azul também vai ser igual a zero, porque a linha de ação da força passa por esse ponto de análise, né? Então, ele está em equilíbrio de rotação e de translação. Vou pegar esse quadro e submeter uma pequena perturbação. Então, eu apliquei aqui uma pequena força nessa base do quadro, de modo a rotacionar um pouquinho o quadro. Então, eu rotacionei e, nesse instante que eu estou aplicando a perturbação, olha o que aconteceu. A gente tem ainda as duas forças, além da perturbação. A gente tem a força F para cima e a força peso para baixo. E elas não estão mais na mesma vertical. Então, o equilíbrio de translação ainda acontece, as duas forças têm mesma intensidade e sentidos opostos. Acontece que, se eu pegar o ponto O de análise, o torque exercido pela força F vai continuar sendo igual a zero, mas o torque exercido pela força peso vai ser diferente de zero. Vai ser a intensidade da força, m vezes g, multiplicado pela essa distância. A distância entre a linha de ação da força e o ponto O, certo? Então, vai haver um torque resultante, e esse torque resultante tende a girar o quadro nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, quando eu tiro a perturbação, esse torque vai fazer o quadro girar. Ele vai girar até a posição original, tendo assim o equilíbrio estável. Note que neste equilíbrio estável, o ponto onde está o parafuso está acima do centro de gravidade. Agora a gente vai ver um caso em que o ponto onde está preso o parafuso está abaixo do centro de gravidade. A gente vai ver que esse é o caso do equilíbrio instável. A gente acabou de ver o equilíbrio estável e agora vamos para o caso do equilíbrio instável. Olha só, vamos pegar o nosso quadro. Aqui nós temos o nosso quadro. Agora, considere que o ponto de apoio do quadro na parede seja aqui embaixo, né? Aqui está o apoio para o parafuso, certo? Então, a gente continua tendo a força-peso concentrada, né? Estamos considerando que ela esteja concentrada no centro de gravidade, então tem uma força para baixo, e aqui, onde está preso na parede, tem uma força F para cima. As duas forças continuam se anulando, né? Continuam sobre uma mesma vertical. Acontece que agora essa força F está abaixo do centro de gravidade, certo? O que acontece se eu aplicar uma pequena perturbação? Olha só, vim com o dedo e apliquei uma pequena perturbação, rotacionei um pouquinho o quadro. O que acontece? O quadro vai cair, certo? E se eu rotacionasse para lá, ele cairia para lá, certo? Rotacionei para cá, o quadro ele vai cair.
eu movo só um pouquinho, rotacionando só um pouquinho o quadro de lugar, e sua posição final não coincide com a posição original. Se eu aplico a perturbação e solto a perturbação, o quadro ele não volta para a posição original. Ele continua caindo até atingir uma nova posição de equilíbrio, certo? Então, esse equilíbrio aqui, a gente vai chamar ele de instável. É quando ele tem uma posição original, apliquei a perturbação, soltei a perturbação e a posição final de equilíbrio é diferente da posição original, certo? É a questão dessa figura aqui embaixo. Nessa figura aqui embaixo, a gente tem exemplificando os desenhos de um equilíbrio instável. Aqui a força peso e a força F ao longo da mesa vertical. Apliquei uma pequena perturbação, rotacionei um pouquinho esse corpo. Então, agora as duas forças não estão ao longo da mesa vertical. E, considerando o ponto O como nosso ponto de referência, ponto de análise do torque resultante, a torque exercida pela força F vai ser igual a zero, e o torque exercido pela força peso é para cá, ó, tendendo a girar essa caneta no sentido horário, certo? Então, quando eu solto a perturbação, a caneta vai continuar rotacionando, né? Vai continuar rotacionando e a posição e de modo que o quadro ele vai se afastando da sua posição original, certo? E a posição final, então, vai ser diferente da posição inicial de equilíbrio. Beleza? Então, este é o equilíbrio instável. E nós temos também, a gente já viu o estável, a gente já viu o instável, e nós temos também o equilíbrio indiferente. Aqui nós temos o equilíbrio indiferente. Quando eu tenho o equilíbrio indiferente? É o caso de a força F e a força peso estarem sendo aplicadas no mesmo ponto, no centro de gravidade. Se aqui está o apoio para o parafuso, nesse ponto aqui, a gente tem tanto a consideração da força-peso está concentrada nesse ponto, então aqui a gente vai ter tanto a força-peso quanto a força F. Então, ambas estão localizadas no mesmo ponto. Então, qualquer posição que eu deixe o quadro, em qualquer posição que eu deixe o quadro, se eu aplico uma perturbação até ele atingir essa posição, ou até atingir essa posição, ou essa posição, depois que eu solto essa perturbação, o quadro ele vai permanecer no lugar. Porque para qualquer posição que eu deixe esse quadro, a soma dos torques vai ser igual a zero, já que ambos os torques estão sendo aplicados no mesmo ponto. Então, eles vão estar sempre se anulando, certo? Então, se aqui está a posição original, mudei um pouquinho o quadro de lugar e solto, ele vai continuar nessa posição. Se eu tirasse mais um pouquinho e soltasse, ele continuaria nessa nova posição. Então, a posição final, ela coincide com a posição em que eu soltei a perturbação, certo? Então, este é a questão, é o caso do equilíbrio indiferente. Aqui nós temos o equilíbrio indiferente. Beleza, pessoal? Outro exemplo muito didático e muito comum da gente ser apresentado para o estudo e entender os diferentes tipos de equilíbrio é o seguinte: é a questão de você ter um corpo ou em cima de uma montanha, ou numa superfície plana, ou no ponto mais baixo de um vale. Como é que é isso? Imagina que você tenha, a gente está estudando esse corpo aqui, essa caneta, ela está no ponto mais baixo, está no vale, né? Então, aqui nós temos nossa caneta. Se eu aplico nessa posição original, ela está em equilíbrio, não tem a soma das forças é igual a zero, a soma dos torques é igual a zero. Eu vou aplicar uma pequena perturbação, vou mover um pouquinho essa caneta de lugar e eu vou tirar minha perturbação, né? Eu estou fazendo a perturbação com essa mão, né? Então, eu apliquei a perturbação e soltei a mão, né? Desencostei da caneta. O que vai acontecer? Ela vai voltar para o ponto mais baixo dessa curva, né? Então, ela está voltando para a posição original e atingindo o equilíbrio nessa posição original novamente. Então, aqui nós temos o equilíbrio estável, com a caneta voltando para a posição original. Já se essa caneta estivesse no alto de uma montanha, apliquei uma pequena perturbação e solto essa perturbação, a caneta vai cair, né? Ela não vai voltar para a posição original, ela vai se afastar da posição original. Ela vai atingir o equilíbrio em outra posição que não a original. Nesse caso, a gente tem o equilíbrio instável. Já o equilíbrio indiferente seria o caso da caneta sobre uma superfície plana. Eu apliquei uma perturbação e ela vai ficar em equilíbrio nessa nova posição. Qualquer que seja o ponto onde eu deixo essa caneta,
a soma das forças vai ser igual a zero, e a soma dos torques vai ser igual a zero, e ela vai ficar em equilíbrio nessa posição em que eu deixei. Então, aqui nós temos o equilíbrio estável, aqui no alto da montanha o equilíbrio instável, e numa superfície plana é o equilíbrio indiferente, certo? Mesma coisa, aqui com a força F acima do centro de gravidade, a gente teve o caso do equilíbrio estável, porque a perturbação volta para a posição original, instável, porque a perturbação ela continua se afastando, e o indiferente, onde a força F é aplicada no próprio centro de gravidade. Onde eu deixo esse quadro, nessa posição ele vai ficar. Beleza, pessoal? Entendeu tudo até aqui? Vamos praticar com questões? Vamos começar? Primeira questão. Questão de concurso da Banca de Itens Aeronáutica para curso de formação de sargentos. No estudo da estática, para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário e suficiente que, quando eu tenho um ponto, é um único ponto sem dimensão, eu não tenho a rotação. O ponto ele não está submetido, não pode estar submetido à rotação. Ele tem apenas a translação. Não há que se falar em rotação para um único ponto. Então, a gente fala apenas em equilíbrio de translação. A questão está perguntando, quando esse ponto está em equilíbrio, é necessário e suficiente que a soma das forças deve ser igual a zero. É o que diz a alternativa A. Soma das forças igual a zero. Se isso acontece, o ponto está em equilíbrio. Agora, olha a questão B. A soma dos momentos é igual a zero? Não existe momento, não existe torque sobre um ponto, não existe rotação de um ponto. Letra C. A resultante das forças maior do que essa força-peso? Não, a soma das forças deve ser igual. A soma vetorial, né? A resultante das forças sobre ele deve ser menor que a força-peso? Não, a resposta é a letra A. Agora, uma observação, um cuidado que a gente deve ter é o seguinte. Quando a questão, ele não explicita que se trata de um ponto, né? Porque aqui falou ponto, né? Então, a gente vai trabalhar com ponto material, a massa pontiforme, corpo pontiforme, tudo aqui é sinônimo, né? Agora, quando a gente fala em partícula, sem falar em partícula pontiforme, o ponto, a partícula que é um ponto, sem explicitar que é um ponto, a partícula geralmente, quando a gente usa o termo partícula, corresponde a um ponto. Geralmente, mas não necessariamente. Pode ser um objeto que tem dimensões, mas seja pequeno. Eu posso me referir a uma partícula, algo que tem dimensões, mas seja pequeno. A questão de concurso, a questão de vestibular, quando ela deseja que você considere que seja um ponto, geralmente ela faz isso de uma forma explícita, né? Ela não vai sacanear o aluno. Mas existe casos que eu achei que a questão poderia ser mais detalhada, sabe? Achei que sacaneou um pouco. Olha essa questão aqui, ó. Em relação ao equilíbrio de partículas, falou aqui, ó, partículas. Sobre a ação de forças, julgue o item a seguir. No estudo de equilíbrio de uma partícula, faz-se necessário analisar, além das forças que agem sobre a partícula, analisar também o torque, né? Então, a questão, ela está utilizando partícula como corpo extenso ou como ponto material? A questão poderia ser mais clara, né? Porque aqui coloca o aluno que sabe, que entende da matéria, em dúvida, certo? Então, aqui nós temos uma partícula, um corpo extenso, pequeno, ou aqui eu tenho algo pontiforme, né? A gente pode utilizar, geralmente partícula é utilizada para se referir a algo pontiforme, mas ela pode se referir também a um corpo extenso, mas que seja pequeno, então por isso resolveu chamar de partícula. E é o caso em questão. Aqui a questão estava se referindo ao corpo que possui dimensões. Ele decidiu chamar isso de partícula e ele considerou como gabarito a letra o item como certo, né? Eu tenho que analisar tanto a somatória das forças ser igual a zero, ou seja, equilíbrio de translação, quanto o somatório dos momentos ser igual a zero. Aqui nós temos o equilíbrio de rotação, certo? Achei isso uma sacanagem, porque ele vai causar dúvida no aluno que sabe, certo?
e não é essa a intenção, né? A intenção é privilegiar quem sabe e apenas conseguir separar dos alunos que não sabem. Esse é o intuito do vestibular, esse é o intuito do concurso, não é o intuito de sacanear ninguém. Próxima questão. No contexto da mecânica newtoniana, disse que uma massa pontiforme, aqui ela falou, massa pontiforme, ela foi explícita, ó, é o único ponto. Pontiforme está dizendo que se trata de um pontinho, né? Quando eu tenho um pontinho, eu não tenho rotação, eu não tenho torque, eu tenho apenas translação. Não há o que se falar de rotação nem torque. No contexto da mecânica newtoniana, disse que uma massa pontiforme está em equilíbrio quando a soma das forças é igual a zero. Pronto. Ah, olha só, não pode ler rápido, né? Dos módulos das forças, não, é uma soma vetorial. Se eu tenho uma força para cima, atuando sobre o corpo, de 10 newtons, uma força para baixo, atuando sobre o corpo de 8 newtons, qual é a soma vetorial dessas forças? Vai ser 10 menos 8, né? Vai ser 2 newtons. E não somar os módulos. Somar os módulos seria 10 mais 8 igual a 18, né? Seria dizer que esse corpo está submetido a uma força resultante igual a 18. Não, a força resultante igual a 2, né? Seria o caso, eu posso substituir essas duas forças que estão atuando sobre esse corpo por uma única força de intensidade igual a 2 newtons. Se alguém está puxando uma caneta para cima com intensidade de 10 newtons, outra pessoa está puxando para baixo com uma força de 8 newtons, é como se eu tivesse apenas uma força alguém puxando essa caneta para cima com força de 2 newtons, certo? Letra B. A soma vetorial de todas as forças deve ser igual a zero. E aqui sim é a alternativa correta. Letra C. A soma dos torques deve ser nula. Não, a gente não vai falar de torque quando a gente tem uma massa pontiforme, certo? Letra D está falando do momento linear. O momento linear é a quantidade de movimento. A gente não analisa a quantidade de movimento para ver se o corpo está em equilíbrio ou não. A gente analisa a soma das forças, nesse caso, né? A soma das forças. Se a soma das forças é igual a zero, da segunda lei de Newton, não existe força resultante. Esse corpo não possui aceleração resultante. Próxima questão. Próxima questão. A imagem abaixo mostra um casal de amigos brincando em uma gangorra, em que um ponto de apoio não está em seu centro. Aqui o ponto de apoio, né? Aqui está o centro da barra, mais ou menos aqui, né? Mas o ponto de apoio está mais perto dessa pessoa aqui, né? Mesmo não sendo uma gangorra tradicional, é possível que haja equilíbrio estático e horizontal, como apresentado no esquema, desde que equilíbrio estático e horizontal, certo? Então, ele está falando aqui, tanto como se trata de um corpo extenso, né? A gente tem tanto o equilíbrio de rotação quanto de translação. Então, para que isso ocorra, os amigos devem ter a mesma massa. A soma dos torques deve ser nula. A soma dos torques seja oposta à força-peso dos amigos. O ponto de apoio esteja mais próximo da pessoa de menor massa. O torque exercido sobre a gangorra em uma das extremidades deve ser maior que o peso. O torque exercido na gangorra em uma das extremidades deve ser maior que o peso. Olha só, vamos analisar a gangorra. Vamos isolar aqui a nossa gangorra e eu vou colocar essa gangorra de cor azul aqui embaixo. Quais são todas as forças atuando sobre essa gangorra? Nós temos a força peso desse homem aqui. Nós temos a força P1 aqui. Nós temos a força P2 da garota. Aqui nós temos uma força P2. Opa. E nós temos a força desse suporte da gangorra. E essa força vai ser para cima. Eu sei que ela é para cima porque a soma vetorial de todas as forças deve ser igual a zero. Vamos chamar essa força aqui, de força normal. Beleza? Bom, do equilíbrio de translação, a soma das forças deve ser igual a zero. Do equilíbrio de translação, a gente tem que o somatório das forças deve ser igual a zero. Aqui é um somatório de vetores, né? Então, a soma dos vetores para baixo, P1 mais P2, é igual
a força para cima. Aqui eu estou ignorando a força, peso da própria barra. Eu devo considerar? Vamos considerar a força, peso da própria barra. Então, aqui eu vou chamar, aqui no centro dela, considerando a barra homogênea, aqui nós temos a força, peso da barra. Vou chamar de PB, a força, peso da barra. Então, P1 mais P2 mais PB deve ser igual a zero. E do equilíbrio de rotação, a P1 mais P2 mais PB deve ser igual à força para cima, né? A soma das forças para baixo deve ser igual à força para cima. Com isso, a soma vetorial das forças vai ser nula. Do equilíbrio de rotação, o somatório dos momentos vai ser igual a zero, certo? Não vou chegar a calcular porque não foi dada a distância, aqui é uma análise qualitativa. Vamos ver a letra A. Os amigos devem ter a mesma massa. Não, porque olha só. Considere que essa barra ela é muito leve e a gente pode desprezar essa força-peso da barra. Então, aqui a gente tem uma força-peso praticamente igual a zero. Vamos considerar que do centro geométrico da barra até a garota, a gente tem um comprimento de 2 metros. Aqui, entre a força normal e a força-peso da barra, a gente tem um comprimento de 1 metro, e aqui nós temos 1 metro, certo? Olha só, se a gente está ignorando a força-peso da barra, ela pode ser desprezada, olha o seguinte, se ambos têm a mesma força, a soma, o equilíbrio de translação vai ocorrer, a gente vai ter uma variação do vetor normal de modo a sempre anular as forças-pesos, já que não existe a translação dessa barra, mas eu vou ter um torque diferente de zero. Aqui, ó, se eu tenho que o peso do garoto é o mesmo peso da garota, eu estou chamando de P, a gente vai ter o seguinte, vamos analisar os torques em torno desse ponto aqui, ó, desse ponto que eu vou chamar de O. Como é que fica a soma dos torques? A gente tem a força-peso do homem tentando girar a barra no sentido anti-horário, então seu torque vai ser positivo. A gente vai ter a garota aplicando uma força de tal modo que tende a girar a barra no sentido horário. Então, um torque é positivo e outro torque vai ser negativo. Esses são os dois torques atuando sobre a barra e estamos analisando em relação ao ponto O, certo? Então, como um é positivo e outro é negativo, os módulos desses torques vai ser igual. Então, o torque exercido pelo homem vai ser igual ao torque exercido pela mulher. E qual é o torque exercido pelo homem? A sua força-peso vezes essa distância aqui de 1 metro vai ser igual a força-peso da mulher vezes a distância de 3 metros, a distância entre a força-peso da mulher e essa distância até o ponto O, que é de 3 metros. Então, olha só, a gente não tem uma igualdade. P não é igual a 3P, né? Não temos essa igualdade. Então, a gente sabe que as forças-pesos não são iguais. Os amigos não têm a mesma massa. Para chegar nessa equação aqui, a gente desprezou o peso da barra. Mas isso é um caso possível, a gente pode desprezar. Existe a possibilidade da gente ter uma massa de barra muito pequena e a gente pode ter como possibilidade essa equação aqui que nos mostra que os pesos P1 e P2 não são iguais. Aqui nesse caso a gente vai ter P2 igual a P1 dividido por 3. Então, desprezando o peso da barra, a moça necessariamente tem que ter 1/3 do peso no homem, caso os comprimentos sejam esses que eu exemplifiquei. Mas disso, a gente conclui que não obrigatoriamente os amigos têm a mesma massa. Beleza? Então, em A, falso. Letra B, a soma dos torques sobre a gangorra deve ser nula. Exatamente. Independente de qualquer conta que a gente vai fazer, a gente vai ter o somatório das forças vai ser igual a zero. Isso vai acontecer para qualquer caso, porque a força normal que está atuando pelo suporte da gangorra, ela vai garantir essa estabilidade, já que essa gangorra não vai transladar. E para que a gente tenha o equilíbrio, já que o equilíbrio de translação está garantido, para ter o equilíbrio de rotação, a soma dos torques deve ser nula. Então, aqui nós temos uma questão correta, né? Um item totalmente correto. Os torques devem ser igual a zero, a soma dos torques deve ser nula para garantir esse equilíbrio. Beleza?
Então, nem precisava de toda essa análise aqui. Basta saber que é necessário para o equilíbrio ter tanto o equilíbrio de translação quanto o equilíbrio de rotação. Tá certo? O gabarito é a letra B.